Relaxa, amor. Minha mãe adora você. Ela nunca vai contar nada para minha esposa. Ouvi meu marido sussurrando isso pelo telefone. A voz dele não carregava nenhum pingo de culpa. Pelo contrário, havia uma leveza, um tom de divertimento cúmplice que eu desconhecia haver nele há muitos anos. Estava parado no corredor, encostado no batente da porta da varanda, descalço, com aquela postura relaxada de quem é o dono do mundo. Ao lado dele, sentada na poltrona de vime com uma xícara de chá fumegante nas mãos, estava minha sogra, Bernadette. Ela sorria. Não era um sorriso qualquer. Era o sorriso de quem validava, de quem aprovava, de quem participava ativamente da destruição da minha vida. Bernadette balançava a cabeça em afirmativa, enquanto Pedro mentia para a ziamante do outro lado da linha, garantindo a ela que o terreno estava limpo, que a esposa, eu, a mulher que pagava as contas, que mantinha o teto sobre a cabeça de ambos, não era um obstáculo. Eu era apenas um detalhe irrelevante, uma mobília velha que eles ainda não tinham decidido onde descartar. Engoli a dor em silêncio. Foi um gole ácido, queimando minha garganta, descendo como vidro moído até o estômago. Minhas mãos tremeram, mas as forcei a ficarem firmes ao segurar a maçaneta da porta do quarto de hóspedes, onde eu estava escondida, fingindo organizar roupas de cama. Naquele instante, algo dentro de mim quebrou. Não foi o coração. Corações quebrados a gente remenda com o tempo e terapia. O que quebrou foi a minha cegueira. A venda caiu com um baque surdo, revelando a podridão que cercava minha existência. Pedro desligou o telefone e soltou uma risada baixa. Ouvi Bernadette comentar, com aquela voz arrastada e cheia de veneno açucarado, que a moça parecia ser um encanto, alguém com vida, ao contrário da morta-viva que habitava esta casa. Ela se referia a mim. Para minha sogra, eu não passava de uma presença incômoda, um peso morto que o filho precisava carregar por conveniência. Ela disse, com todas as letras, que Pedro merecia alguém à altura dele, alguém que não tivesse aquele ar de derrota perpétua que, segundo ela, eu carregava como uma segunda pele. Eu não saí do quarto. Fiquei ali, estática, ouvindo a conversa fluir para planos futuros. Eles falavam sobre viagens, sobre jantares, sobre como seria bom quando a situação se resolvesse. Entendi, sem que precisassem desenhar, que a resolução da situação envolvia o meu descarte. Mas o que eles não sabiam, o que nem Pedro em sua arrogância e nem Bernadette em sua maldade calculada poderiam prever, era que eu já não era mais a Thaís passiva e amedrontada de 5 minutos atrás. Eu já tinha um plano, e ele começaria com o silêncio. Para entender a dimensão do ódio que começou a fermentar em meu peito naquele corredor, é preciso voltar um pouco e explicar como cheguei a esse ponto de degradação emocional. Eu não nasci vítima. Eu era uma mulher forte, herdeira de um patrimônio sólido deixado pelos meus pais, que trabalharam a vida toda no comércio de importação. Eu tinha recursos, tinha inteligência, tinha sonhos. Mas Pedro foi, ao longo de 10 anos, um jardineiro do caos. Ele podou minha autoestima, ramo por ramo, até que sobrasse apenas um tronco seco e retorcido. E Bernadette. Bernadette era o adubo tóxico dessa relação. Desde o dia em que nos casamos, ela me olhava como se eu fosse uma intrusa que havia roubado seu bem mais precioso. Nunca houve um abraço genuíno, apenas cumprimentos frios e observações críticas disfarçadas de conselhos. Com o tempo, as máscaras caíram. Ela passou a verbalizar seu desprezo. Lembro-me de um almoço de domingo, há cerca de 3 meses, quando servi um assado que levei horas preparando. Bernadette empurrou o prato, fez uma careta de nojo e disse ao filho, como se eu não estivesse presente na cabeceira da mesa, que era uma pena ele ter se acostumado a comer lavagem, pois alguém com o paladar dele merecia banquetes. Pedro riu. Ele sempre ria. Ele concordou com a mãe, dizendo que eu tinha o dom de estragar até os ingredientes mais nobres, assim como estragava o clima da casa com minha cara de tédio. Naquele dia, eu chorei no banheiro.
Hoje, ao ouvir a conversa telefônica, eu não tinha lágrimas. Tinha apenas frio, um frio calculista. Voltei para o meu quarto principal silenciosamente, pisando na ponta dos pés, garantindo que o assoalho de madeira não rangesse. Entrei no banheiro, lavei o rosto e me olhei no espelho. Eu não via a mulher acabada que eles descreviam. Eu via cansaço, sim. Via olheiras de quem dormia mal ao lado de um homem que exalava cheiro de traição. Mas, sob a pele pálida, vi os olhos de alguém que acabara de acordar de um coma profundo. Desci as escadas meia hora depois, fazendo barulho propositalmente. Encontrei-os na sala. Pedro estava no sofá, o celular na mão, sorrindo para a tela. Bernadette folheava uma revista de decoração, criticando, sem dúvida, o gosto de alguém. Quando me viram, o silêncio caiu. Mas não era um silêncio de culpa. Era o silêncio de quem pausa uma conversa interessante porque a criança chata entrou na sala. Pedro nem levantou os olhos. Bernadette me mediu de cima a baixo e perguntou se eu estava doente, porque minha cor estava horrível, parecendo, segundo ela, um fantasma que esqueceu de morrer. Respirei fundo. Forcei os músculos do meu rosto a formarem uma expressão neutra, quase submissa. Respondi que estava apenas com dor de cabeça, que talvez fosse o tempo. Pedro bufou, comentando que eu sempre tinha uma desculpa para não ser uma companhia agradável, que eu era uma âncora na vida dele, sempre pesada, sempre arrastando tudo para o fundo. Em outros tempos, eu teria pedido desculpas, teria tentado agradar, oferecido um café, perguntado como foi o dia dele. Mas naquele momento, cada palavra depreciativa que saía da boca dele era anotada em um livro-razão mental. Âncora, fantasma, peso morto, lavagem. Tudo estava sendo contabilizado. Fui para a cozinha preparar o jantar como a serva obediente que eles acreditavam que eu era. Enquanto cortava os legumes, minha mente trabalhava a 1000 por hora. A primeira coisa que eu precisava fazer era entender a extensão do golpe. Pedro mencionou: "Minha mãe adora você" para Dani, amante. Isso significava que a amante frequentava o círculo social deles. Ou pior, que Bernadette já a conhecia pessoalmente. A traição não era apenas carnal, era familiar. Eles haviam adotado outra mulher para o meu lugar antes mesmo de eu desocupar a vaga. A crueldade disso era atordoante. Bernadette recebia a amante do filho. Provavelmente a elogiava, ria com ela, talvez até falassem mal de mim juntas, criando uma conexão baseada no meu escárnio. A imagem de Bernadette sorrindo para Pedro enquanto ele falava ao telefone confirmava tudo. Ela era a mentora. Ela dava a bênção. Serviu o jantar. O silêncio na mesa era interrompido apenas pelo som dos talheres e pelos suspiros impacientes de Pedro. Ele olhava para o relógio constantemente. Eu sabia o motivo. Ele queria sair. Queria encontrar a dona da voz que o fazia rir. Bernadette, sentada à minha esquerda, começou seu ritual noturno de humilhação. Ela apontou para as cortinas da sala de jantar e comentou que estavam encardidas, que denotavam o desleixo da dona da casa. Disse que uma mulher de verdade, uma esposa dedicada, jamais deixaria o lar do marido chegar àquele estado de decadência. Pedro, com a boca cheia, concordou, acrescentando que eu tinha sorte de ele ser um homem paciente, pois qualquer outro já teria me devolvido para a casa dos meus pais, que, infelizmente, já não estavam vivos para me defender. Ele tocou na ferida da minha orfandade com a delicadeza de um açougueiro. Disse que eu era sozinha no mundo por mérito próprio, porque era impossível conviver com alguém tão insossa e limitada. Eu continuei comendo, mastigando devagar. A comida não tinha gosto, mas eu precisava de energia. Olhei para Pedro e, pela primeira vez em anos, vi apenas um homem medíocre. Ele vivia na casa que eu comprei. Dirigia o carro que estava no meu nome. Usava as roupas que eu pagava. Ele trabalhava, sim. Tinha seu emprego em uma firma de consultoria. Mas o salário dele mal cobria os luxos que ele e a mãe exigiam. Eu,
com a herança e os investimentos que mantinha e que eles achavam que controlavam, mas sobre os quais eu ainda tinha a palavra final jurídica. Bancava o teatro da vida perfeita deles. Eles achavam que eu era burra. Achavam que, por eu ter entregado a administração do dia a dia nas mãos de Pedro, eu não sabia o que acontecia. Eles confundiram minha depressão e minha apatia com estupidez. E esse seria o erro fatal deles. "Vou sair", Pedro anunciou, limpando a boca no guardanapo e jogando-o sobre o prato, sujando a toalha de linho. "Tenho uma reunião com um cliente importante. Não me esperem acordada." Bernadette sorriu para ele, um sorriso cúmplice, de quem sabe exatamente que tipo de cliente ele iria encontrar. Ela disse para ele ir tranquilo, que ela ficaria ali fazendo companhia para a nora querida, carregando a palavra querida, com tanta ironia que parecia uma ofensa. Pedro saiu sem me dar um beijo, sem um toque. Apenas pegou as chaves do carro. O meu carro, um SUV de luxo, e bateu à porta. Fiquei sozinha com Bernadette. O ar na sala parecia mais pesado. Ela se recostou na cadeira, cruzou os braços e me encarou. Havia um brilho de triunfo nos olhos dela. Ela sentia que estava ganhando. Sentia que tinha expulsado o filho para os braços da felicidade e que eu era apenas o resto que ficou para trás. "Você devia se cuidar mais, Thaís", ela disse, fingindo uma preocupação maternal que nunca existiu. "O Pedro é um homem vistoso, cheio de vida. Homem assim precisa de estímulo. Você... Bem, você se entregou, não é? Olha para esse cabelo, para essa pele. Parece que desistiu de viver." Ela continuou, destilando seu veneno. "Disse que eu não tinha sal, que eu era uma mulher sem atrativos, e que se Pedro olhasse para fora, a culpa seria inteiramente minha, da minha incapacidade de ser a mulher que ele merecia." Ela falou sobre como a ex-namorada dele, uma tal de Vanessa de anos atrás, era vibrante e como ela, Bernadette, sentia falta da alegria que aquela moça trazia. Fez questão de comparar minha quietude com uma doença contagiosa. Eu mantive a cabeça baixa, fingindo aceitar a reprimenda. Deixei que ela falasse. Deixei que ela se sentisse poderosa, intocável. Respondi com voz fraca que ela tinha razão, que eu me sentia muito cansada ultimamente, que talvez eu não fosse boa o suficiente para o filho dela. Ao ouvir isso, ela relaxou. A presa estava subjugada. Ela se levantou, triunfante, e disse que iria para o quarto dela assistir novela, pois não tinha paciência para olhar para a minha cara de derrota a noite toda. Assim que ela subiu as escadas, a transformação aconteceu. Minha postura se endireitou. Meus olhos secaram. Levantei-me da mesa e fui direto para o escritório da casa. Aquele cômodo era, teoricamente, o território de Pedro. Ele passava horas lá, trancado, supostamente trabalhando. Mas eu tinha a chave mestra. Eu tinha as senhas que ele, em sua arrogância de achar que eu jamais desconfiaria ou teria a capacidade técnica de acessar, deixava anotadas em um caderno dentro da gaveta, acreditando que minha limitada inteligência jamais decifraria a importância daqueles dados. Entrei no escritório e fechei a porta. O cheiro dele estava lá, uma mistura de perfume caro e tabaco. Sentei na cadeira dele. Liguei o computador. O coração batia forte. Não de medo, mas de adrenalina. Eu era uma invasora na minha própria casa, uma espiã na minha própria vida. A primeira coisa que fiz foi acessar o extrato bancário conjunto e os cartões de crédito. O que vi me fez ter vontade de vomitar, mas segurei o ímpeto. Havia gastos exorbitantes em joalherias, restaurantes de 5 estrelas, hotéis de luxo na serra e no litoral. Tudo datas recentes. Tudo enquanto eu estava em casa, cansada, doente, chata. Ele estava gastando o meu dinheiro para cortejar outra mulher, e sua mãe sabia de tudo. Havia transferências para a conta de Bernadette também, valores altos, justificados como ajuda de custo, mas que eu sabia que eram o preço do silêncio e da cumplicidade dela. Mas o golpe final, o que realmente selou o destino deles,
Foi o que encontrei na pasta de documentos digitalizados. Havia uma minuta de um contrato, um rascunho. Era um documento de transferência de bens. Pedro estava consultando um advogado, cujos e-mails encontrei abertos em outra aba, para tentar provar minha incapacidade mental. O plano era sórdido, alegar que eu estava com depressão severa, incapaz de gerir meus bens e assumir a curatela de tudo. Bernadette seria a testemunha-chave, atestando meu desequilíbrio, minha falta de higiene, as mentiras sobre a casa suja, minha apatia. Eles não queriam apenas me trair. Eles queriam me interditar. Queriam me trancar em alguma clínica ou me deixar dopada em um quarto enquanto gastavam tudo o que meus pais construíram com a nova mulher vibrante que Pedro tinha arrumado. Li os e-mails trocados entre Pedro e a amante. O nome dela era Sofia. Nas mensagens, eles zombavam de mim. Pedro dizia: "Aguenta só mais um pouco, amor. A vaca vai assinar os papéis logo, nem que eu tenha que segurar a mão dela. Minha mãe já está trabalhando o psicológico dela, fazendo ela se sentir um lixo. Logo ela quebra." Sofia respondia com emojis de risada e dizia: "Sua mãe é uma gênia. Mal posso esperar para decorar aquela sala brega do jeito certo." Eles chamavam minha casa de brega. Chamavam minha existência de temporária. Imprimi tudo. Cada e-mail, cada extrato, cada rascunho de contrato. Minhas mãos trabalhavam com uma precisão mecânica. Fiz cópias de segurança em um pendrive que escondi dentro do forro de um casaco de inverno no meu closet, um lugar onde nem Pedro nem Bernadette jamais tocariam. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada na cama, ouvindo o silêncio da casa, esperando Pedro voltar. Ele chegou às 3 da manhã. Entrou no quarto cheirando a álcool e perfume doce. Deitou-se ao meu lado sem se dar ao trabalho de tomar banho. Sentia o calor do corpo dele, o corpo que um dia eu amei, e senti uma repulsa tão profunda que tive que me segurar para não empurrá-lo da cama. No dia seguinte, comecei a execução da minha vingança. A regra era clara: agir com naturalidade, ser ainda mais burra e passiva do que eles imaginavam. Acordei antes dele e preparei o café da manhã. Quando Pedro desceu, com a cara amassada e de mau humor, eu sorri. Um sorriso fraco, triste, perfeito para tirar a personagem que eles criaram para mim. "Fiz seu café, Pedro. Panquecas, do jeito que você gosta", ofereci. Ele olhou para as panquecas com desdém. "Estão queimadas nas bordas, Thaís. Você não consegue fazer nada direito? É impressionante. Até para fritar uma massa você é incompetente." "Desculpe", murmurei, baixando a cabeça. "Eu tento, mas acho que não levo jeito para nada mesmo." Bernadette entrou na cozinha nesse momento, arrastando seus chinelos de seda. "O cheiro de queimado chegou lá em cima", ela disse, torcendo o nariz. "Bom dia, meu filho. Como você aguenta? É uma santa paciência que você tem." "É difícil, mãe. Muito difícil." Pedro suspirou, tomando um gole de café e fazendo careta como se fosse veneno. "Mas a gente carrega a cruz, né? Você é um mártir, Pedro. Um verdadeiro mártir." Bernadette afagou o ombro dele, lançando-me um olhar de puro desprezo. Eu engoli a humilhação junto com um pedaço de pão seco. Deixei que eles se deliciassem com a minha suposta incompetência. Quanto mais eles acreditassem que eu estava derrotada, menos eles cuidariam dos próprios rastros. Naquela tarde, enquanto Pedro estava no trabalho e Bernadette saiu para o salão de beleza, pago com o meu cartão adicional, claro, eu fiz minha primeira jogada. Fui ao banco, não ao gerente que atendia Pedro, mas à agência central, onde eu tinha contatos antigos da época do meu pai. Pedi um levantamento completo de todas as minhas aplicações, fundos de investimento e propriedades. Descobri que Pedro havia tentado, na semana anterior, fazer um empréstimo vultoso dando a casa como garantia, mas foi barrado porque a assinatura dele não bastava. A casa era herança minha, inalienável, sem meu consentimento expresso e presencial.
Aquilo foi um alívio e, ao mesmo tempo, um aviso. Ele estava desesperado por liquidez. A vida de playboy que ele levava com Sofia estava custando caro e ele estava começando a se enrolar. Voltei para casa com uma pasta de documentos escondida na minha bolsa. Eu tinha o poder. Eles tinham a ilusão do poder. Os dias se passaram e a tortura psicológica aumentou. Eles pareciam ter pressa. Pedro chegava em casa cada vez mais agressivo verbalmente. Começou a reclamar que eu estava gastando demais com a casa, o que era uma mentira absurda, já que eu mal comprava comida para não ser criticada. Ele cortou meu acesso a um dos cartões de crédito, dizendo que precisava controlar as finanças, porque eu era irresponsável. Você não tem noção de dinheiro, Thaís, ele disse, arrancando o cartão da minha mão. Você vive no mundo da lua. Deixa que eu cuido disso. Você só faria besteira. Mulher sem visão não deve mexer com dinheiro. Bernadette, sentada no sofá, riu. É para o seu bem, querida. Você sabe que não tem cabeça para números. O Pedro está te protegendo de si mesma. Eu apenas assenti. Vocês têm razão. Eu disse com a voz trêmula. Eu sou muito confusa. Obrigada, Pedro, por cuidar de tudo. Pedro sorriu para a mãe, um sorriso de vitória. Ele achou que tinha sido fácil demais. Achou que eu tinha aceitado a coleira sem resistir. Mal sabia ele que eu já tinha desviado os dividendos principais das empresas da minha família para uma conta nova, exclusiva, em outro banco, naquela mesma manhã. O dinheiro que cairia na conta conjunta no final do mês, o dinheiro que ele contava para pagar a fatura dos gastos com a amante, não estaria lá. Mas isso era apenas o começo. Eu queria mais do que apenas cortar a verba. Eu queria vê-los rastejar. A oportunidade de ouro surgiu 2 semanas depois. Pedro chegou em casa eufórico. Disse que teríamos um jantar importante na nossa casa no sábado seguinte. Um possível sócio dele viria e ele queria que tudo estivesse impecável. Minha mãe vai organizar tudo, ele decretou. Ela tem gosto, tem classe. Você, Thaís, por favor, tente não atrapalhar. Fique no seu canto. Ou melhor, se puder sair e ir visitar alguma daquelas suas tias velhas no interior, seria um favor que você me faz. Não quero que você envergonhe a mim ou a minha mãe na frente de gente importante com essa sua cara de desgosto e suas roupas sem corte. Bernadette interveio, com um brilho malicioso nos olhos. Não, filho. Deixa a Thaís ficar. Ela pode ajudar na cozinha, servindo os aperitivos. Seria bom ela aprender como se recebe pessoas de nível. Além disso, se ela sumir, vai parecer estranho. Deixa ela aí, no cantinho dela. Ela serve bem para limpar se alguém derrubar alguma coisa. Eles riram. Riram como se eu não estivesse ali. Como se eu fosse a empregada invisível. Tudo bem, Pedro concordou. Mas, Thaís, escute bem. Bico calado. Você não abre a boca para falar nada. Se alguém perguntar algo, sorria e saia de perto. Não quero que percebam o quão limitada você é. Entendeu? Entendi, Pedro. Respondi olhando para o chão. Vou ficar invisível. É o que você faz de melhor. Ele retrucou, virando as costas. O que eles não sabiam é que eu conhecia o tal possível sócio. Eu tinha visto o nome dele na agenda de Pedro. Era o Dr. Sampaio, um antigo amigo do meu pai. Um homem íntegro que conhecia minha família há décadas, mas que não via há anos e que provavelmente não sabia que Pedro era meu marido, já que mantive meu sobrenome de solteira em muitos documentos, e Pedro sempre se apresentava apenas com o dele nos negócios. Pedro estava tentando vender uma imagem de sucesso baseada nas minhas propriedades para atrair investimento desse homem. Eles queriam que eu fosse a serva muda no meu próprio jantar. Pois bem, eu seria a anfitriã do apocalipse deles. Comecei a preparar o terreno. Enquanto Bernadette encomendava flores caras e contratava um buffet de luxo, com o dinheiro que ela achava que ainda tinha em abundância, eu preparei um dossiê. Não para entregar à polícia ainda, mas para entregar na hora certa, no momento em que a humilhação fosse pública e irreversível.
Faltavam 2 dias para o jantar. A tensão na casa era palpável. Pedro estava nervoso, gritando por qualquer coisa. Bernadette estava histérica com a arrumação, mudando móveis de lugar, escondendo meus porta-retratos, tirando qualquer vestígio da minha personalidade da sala. "Essas fotos suas são deprimentes", ela disse, jogando uma foto minha com meus pais numa gaveta. "Ninguém quer ver gente morta e essa sua cara triste na parede. Vamos colocar umas obras de arte modernas, algo que mostre poder." Ela substituiu minhas memórias por quadros genéricos alugados. Eu deixei. Deixei que transformassem minha casa em um cenário de teatro, porque no final da peça, as cortinas cairiam sobre a cabeça deles. Na véspera do jantar, ouvi Pedro no telefone novamente. Desta vez, ele não sussurrava. Estava no escritório com a porta entreaberta, confiante na sua impunidade. "Está tudo certo, Sofia. Depois desse jantar, com o investimento do Sampaio, eu vou ter o capital para comprar o apartamento novo. Aí eu entro com o pedido de interdição da Thaís. Minha mãe já falou com um psiquiatra amigo dela que vai assinar o laudo mediante um agrado. Vamos jogar a louca num sanatório e a gente vai ser feliz. Eu prometo." Senti um arrepio gélido na espinha. Sanatório? Eles não queriam apenas me deixar pobre, queriam me trancar. A maldade não tinha limites. Eles planejavam apagar minha existência física e legal. Voltei para o quarto tremendo, mas não de medo, de ódio. Um ódio puro, cristalino, que aguçava meus sentidos. Olhei para o espelho novamente. A mulher cansada tinha sumido. No lugar dela, havia uma predadora esperando-se o momento do bote. Amanhã seria o jantar. Amanhã Dr. Sampaio entraria nesta casa. Amanhã, Pedro e Bernadette descobririam que subestimaram a invisível Thaís. E amanhã, a verdadeira chamada aconteceria, mas não seria pelo telefone. Seria cara a cara, e eles não teriam para onde correr. A mesa estava posta, as cartas estavam dadas, e eu tinha o coringa. O sábado amanheceu com um céu cinzento, pesado, como se a própria atmosfera estivesse prendendo a respiração para o que aconteceria à noite. A casa, normalmente silenciosa e opressora, transformou-se em um campo de batalha estético comandado pela general Bernadette. Desde as 6 da manhã, ouvi os gritos dela ecoando pelo corredor, dando ordens ríspidas aos funcionários da empresa de eventos que ela contratou e que, eu sabia, tentaria pagar com o cartão de crédito que já estava bloqueado, embora ela ainda não tivesse descoberto esse pequeno detalhe. Desci as escadas vestindo meu roupão velho, aquele que Pedro dizia que me deixava com cara de paciente terminal. Bernadette estava no centro da sala de estar, apontando um dedo acusador para um arranjo de lírios brancos que um funcionário tentava posicionar sobre o aparador. Ela gritava que aquelas flores estavam murchas, que pareciam ter sido colhidas no lixo de um cemitério e que se eles não trouxessem orquídeas frescas em 30 minutos, ela garantiria que ninguém naquela cidade contrataria os serviços deles novamente. Ao me ver, ela parou. O desprezo em seu rosto era tão palpável que quase tinha textura. Ela caminhou até mim, invadindo meu espaço pessoal, e sibilou que eu deveria sair da vista dela imediatamente. Disse que minha presença desleixada ofendia a decoração, que eu parecia uma mancha de gordura em uma toalha de linho importada. Pedro apareceu logo atrás, ajustando o nó da gravata, embora ainda fosse cedo. Ele concordou com a mãe, acrescentando que eu deveria ficar no quarto até a hora do jantar e que, se possível, eu deveria tentar fazer uma maquiagem que cobrisse a cara de derrota que eu carregava. Voltei para o quarto sem dizer uma palavra. A obediência silenciosa era minha camuflagem. Tranquei a porta e fui até o closet. Lá no fundo, escondido atrás de casacos pesados de inverno que eu nunca usava, estava um vestido que comprei há 2 dias, numa escapada rápida enquanto eles achavam que eu estava na farmácia comprando remédios para dormir. Não era azul, nem nada que remetesse à serenidade. Era um vestido preto, de corte reto, sóbrio, mas de uma seda pesada e caríssima, que caía no corpo como uma armadura líquida. Era o traje de uma viúva, ou melhor,
de uma executora de sentenças. Passei o dia no quarto, ouvindo a movimentação. Ouvi Pedro ensaiando seu discurso de vendas no escritório ao lado. Ele falava sozinho, repetindo palavras como sinergia, alavancagem e patrimônio sólido. Ele estava vendendo a minha herança como se fosse conquista dele. Ele ensaiava a mentira com tanta convicção que, por um momento, senti pena da mediocridade dele. Ele realmente acreditava que era um tubarão quando não passava de uma rêmora grudada no meu flanco. Às 19 horas, comecei a me arrumar. Não fiz a maquiagem pesada que Pedro pediu para esconder minha tristeza. Fiz uma maquiagem leve, que realçava a frieza dos meus olhos. Prendi o cabelo em um coque baixo, severo. Coloquei o vestido preto. Não usei joias, exceto um pequeno broche de rubi que pertenceu à minha avó. Era uma peça antiga, que meu pai adorava e que eu sabia que o Dr. Sampaio reconheceria imediatamente. Quando desci, a sala estava transformada. Luzes indiretas, música clássica ambiente, cheiro de velas aromáticas misturado ao aroma do jantar sofisticado. Pedro e Bernadette estavam na sala de espera, ambos com taças de champanhe nas mãos. Bernadette usava um vestido dourado, exagerado, cheio de paetês, que a fazia parecer uma embalagem de presente barato. Pedro estava impecável em seu terno italiano, mas o suor na testa denunciava o nervosismo. Ao me verem, o silêncio caiu novamente. Bernadette me olhou com desgosto e comentou que eu parecia estar indo para um enterro. Disse que o preto me deixava ainda mais apagada, que eu sumia na decoração e que isso era ótimo, pois assim o convidado nem notaria minha presença insignificante. Pedro, por sua vez, apenas bufou e disse para eu não esquecer o combinado. Boca fechada, sorrisos curtos e retirada estratégica assim que o jantar terminasse. Ele reforçou que eu não deveria, sob hipótese alguma, tentar opinar sobre os negócios, pois eu não tinha capacidade intelectual para acompanhar a conversa de gente grande. A campainha tocou pontualmente às 20 horas. Meu coração não acelerou. Pelo contrário, ele bateu num ritmo lento e forte, como um tambor de guerra. Pedro correu para a porta, compondo a expressão de homem de sucesso. Bernadette ajeitou o cabelo e assumiu a postura de matriarca aristocrática. Eu fiquei um passo atrás, nas sombras, observando. Pedro abriu a porta e lá estava ele. Dr. Augusto Sampaio. Um senhor de 60 e poucos anos, cabelos brancos, postura ereta e aquele olhar penetrante de quem já viu de tudo no mundo dos negócios e sabe diferenciar ouro de pirita. Dr. Sampaio, que honra recebê-lo em minha residência, Pedro disse, estendendo a mão com um sorriso largo demais, ansioso demais. Boa noite, Pedro. Sampaio respondeu, com um aperto de mão firme, mas breve. Agradeço o convite. Pedro fez as honras, guiando o convidado para a sala. Permita-me apresentar minha mãe, Bernadette, que organizou esta noite maravilhosa especialmente para o senhor. Bernadette estendeu a mão para ser beijada, num gesto antiquado e ridículo. Encantada, Dr. Sampaio. Ouvimos falar tanto do senhor. É um prazer ter alguém de sua estirpe em nossa humilde casa. Sampaio sorriu educadamente, mas seus olhos varriam o ambiente. Ele parecia procurar algo familiar. Foi então que o olhar dele cruzou com o meu. Eu saí das sombras lentamente. Pedro, percebendo o movimento, apressou-se em fazer a introdução, mas com aquele tom de desculpa antecipada. Ah, e esta é Thaís, minha esposa. Ele fez uma pausa dramática, baixando o tom de voz como se compartilhasse um segredo triste. Ela tem andado um pouco indisposta ultimamente, questões de saúde, sabe como é. Mas fez questão de descer para cumprimentá-lo. Pedro estava plantando a semente da minha insanidade, fragilidade logo nos primeiros segundos. Dr. Sampaio estreitou os olhos. Ele olhou para mim, depois para o broche de rubi no meu vestido e depois para os meus olhos novamente. Vi o reconhecimento faiscar na íris dele. Thaís? Ele perguntou,
ignorando completamente a introdução depreciativa de Pedro. Thaís, filha do Carlos? Pedro congelou. Bernadette deixou o sorriso vacilar. Eles não esperavam aquilo. Na cabeça deles, eu era apenas a esposa troféu, ou esposa estorvo, sem conexões. Eles não sabiam que Carlos, meu pai, e Augusto Sampaio tinham sido sócios em empreendimentos imobiliários 30 anos atrás. Eu sorri. Um sorriso genuíno, mas frio. Boa noite, Dr. Sampaio. Faz muito tempo. O senhor costumava me dar chocolates quando ia ao escritório do meu pai. Eu tinha uns 8 anos. Sampaio abriu um sorriso largo, ignorando a etiqueta rígida, e veio me abraçar. Minha querida! Eu não fazia ideia de que o Pedro era seu marido. Quando ele falou sobre a propriedade, eu assumi que fosse de família dele. Mas agora tudo faz sentido. Como você está? Você tem os olhos do Carlos. Senti o corpo de Pedro retesar ao meu lado. A narrativa dele estava começando a rachar. Ele precisava retomar o controle? Sim, sim. O mundo é pequeno, não é, doutor? Pedro riu, nervoso. A Thaís herdou algumas coisas, é verdade, mas a gestão... a gestão tem sido um desafio que eu assumi com muito carinho, dada a situação dela. Bernadette entrou na conversa, tentando desviar o foco da minha pessoa. Vamos para a mesa? O jantar será servido. Thaís, querida, por que você não pede para servirem o vinho? O Dr. Sampaio deve estar com sede. O tom dela era de quem manda a empregada buscar água. Ela queria me rebaixar, me colocar no lugar de serviçal. Claro, respondi suavemente. Vamos à mesa. O jantar foi um teatro do absurdo. Sentamo-nos à mesa de jantar, com Sampaio à cabeceira, Pedro à direita e Bernadette à esquerda. Eu fiquei na outra ponta, de frente para Sampaio, o que forçava Pedro e Bernadette a virarem os pescoços se quisessem me incluir, ou me vigiar. Durante a entrada, um carpaccio de salmão que Bernadette criticou baixinho, dizendo que estava cortado grosso demais. Pedro começou o seu show. Ele falava sobre o mercado, sobre as tendências, usando palavras difíceis para parecer inteligente. Sampaio ouvia atentamente, mas seus olhos volta e meia pousavam em mim. Bernadette, percebendo que o filho estava suando para impressionar, decidiu ajudar da única forma que sabia, me humilhando para exaltar o Pedro. Sabe, Dr. Sampaio, ela disse, limpando os lábios delicadamente. O Pedro é um homem de uma fibra rara. Carrega esta casa nas costas. A Thaís... Pobrezinha, desde que os pais faleceram, ela se perdeu. Entrou numa espiral depressiva que nos preocupa muito. Às vezes ela passa dias sem sair do quarto, sem tomar banho. É muito triste. O Pedro é um santo por cuidar de tudo, inclusive das finanças, que ela quase arruinou antes dele intervir. Eu continuei cortando meu salmão, impassível. Pedro olhou para Sampaio com um ar de mártir. Mãe, não precisamos incomodar o doutor com nossos problemas domésticos. Pedro disse, com falsa modéstia. Eu faço o que qualquer marido faria. Protejo o patrimônio para garantir o futuro dela, já que ela não tem condições mentais de fazer isso. Sampaio franziu a testa. Ele olhou para mim. Eu ergui minha taça de vinho e o encarei. Não havia loucura no meu olhar. E ele, homem experiente, percebeu. Havia apenas uma calma terrível. É curioso você dizer isso, Pedro. Sampaio comentou, girando a taça de vinho na mão. O Carlos, pai da Thaís, sempre me dizia que ela tinha uma mente brilhante para números, que ela corrigia as planilhas dele quando adolescente. A depressão pode ser devastadora, claro, mas arruinar finanças? Isso não soa como a filha do Carlos. Pedro riu, um som estridente e desagradável. Ah, doutor, memórias de pai coruja. A realidade é bem diferente. A Thaís não sabe diferenciar um ativo de um passivo. Ela é inocente, para dizer o mínimo. Uma criança em corpo de mulher. Por isso estou estruturando esse novo fundo de investimento, usando as propriedades rurais como garantia.
Preciso da sua assinatura como parceiro para validar a operação no banco, já que, juridicamente, preciso de um avalista de peso para contornar a burocracia da curatela que estamos pleiteando. Aí estava. A confissão. Ele estava admitindo para um estranho que planejava me interditar, curatela, para usar minhas terras. Eu pousei os talheres. O som do metal contra a porcelana foi o único ruído na sala por um segundo. Curatela? Perguntei, com voz clara e firme. É essa a palavra bonita que você usa para golpe, Pedro? Bernadette engasgou com o vinho. Pedro bateu a mão na mesa, fazendo os cristais tilintarem. Thaís! Ele gritou. Peça desculpas agora. Você está tendo um surto na frente do convidado. Doutor, me perdoe. Ela esqueceu de tomar a medicação hoje. Mãe, leve a Thaís para o quarto, por favor. Bernadette levantou-se rapidamente, vindo em minha direção como uma ave de rapina. Vamos, querida. Você está cansada, está falando bobagens. Vamos subir. Eu não me movi. Apenas virei o rosto para ela e lancei um olhar tão gelado que ela parou no meio do caminho. Sente-se, Bernadette. Ordenei. Não gritei. Apenas falei com a autoridade de quem é dona do teto sob o qual ela dorme. Ninguém vai a lugar nenhum até que o Dr. Sampaio ouça a verdade. Pedro estava vermelho de raiva. Você está louca! Eu vou chamar uma ambulância agora mesmo para te internarem. Ele pegou o celular, ameaçando discar. Faça isso, Pedro, desafiei. Mas antes, explique ao Dr. Sampaio por que você está tentando dar como garantia a Fazenda Santa Cecília, que não pertence a você, e cuja escritura original está, neste momento, em um cofre bancário ao qual você não tem acesso. Virei-me para Sampaio, que assistia a tudo com uma expressão de choque e fascínio. Doutor Augusto, mudei o tom, falando profissionalmente. Meu marido omitiu alguns detalhes na proposta que lhe enviou. Primeiro, ele não tem procuração para movimentar meus bens imóveis. Qualquer contrato que ele assine é nulo. Segundo, ele está desviando o capital de giro das minhas empresas para contas pessoais e para a conta desta senhora. Apontei para Bernadette. Há 6 meses. Eu tenho os rastros de todas as transferências. Puxei debaixo da mesa uma pasta de couro preta que eu havia deixado discretamente em uma cadeira vazia ao meu lado antes do jantar. Coloquei-a sobre a mesa e deslizei-a suavemente até o Dr. Sampaio. Aqui estão os balanços reais, doutor, e também uma cópia dos e-mails onde Pedro discute com a amante dele, uma tal de Sofia, os planos de me internar em um sanatório usando um laudo falso comprado por intermédio da mãe dele. Bernadette soltou um grito agudo. Mentira! É tudo mentira dessa louca! Ela forjou tudo. Pedro, faça alguma coisa! Pedro estava pálido. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele tentou pegar a pasta da mão de Sampaio, mas o velho senhor foi mais rápido e a puxou para si, abrindo-a. Sampaio leu a primeira página. Depois a segunda. Seus olhos passaram pelos extratos, pelos e-mails impressos. A expressão dele mudou de curiosidade para um nojo profundo. Ele fechou a pasta com força. Pedro. A voz de Sampaio era grave, vibrando com desprezo. Eu vim aqui pensando em fazer negócios com o genro de um velho amigo, mas vejo que fui convidado para ser cúmplice de um crime. Doutor, o senhor não entende. Ela é manipuladora. Ela montou isso? Pedro balbuciava, suando bicas. Calhe a boca. Sampaio disse sem levantar a voz. Eu conheço uma fraude quando vejo uma. E conheço a maldade humana. O que li naqueles e-mails? Chamar sua esposa de vaca leiteira e planejar a destruição psicológica dela. Isso não é apenas crime. É desumano. Sampaio levantou-se da mesa. Ele ajeitou o paletó com dignidade. Thaís, minha querida, ele disse, olhando para mim com respeito e tristeza. Você tem todo o meu apoio. Se precisar de advogados, a minha firma está à sua disposição. Quanto a você, Pedro, se você ousar chegar perto do meu escritório novamente, eu chamo a polícia.
E vou garantir que todos no nosso círculo saibam exatamente que tipo de profissional você é. Pedro estava paralisado, a boca entreaberta, olhando para o vazio. A carreira dele, a reputação que ele tentava construir às minhas custas, tinha acabado de ser incinerada. Bernadette, vendo o barco afundar, tentou apelar. Doutor, por favor, não vá. O jantar nem foi servido. Temos lagosta. Foi caríssimo. Sampaio nem olhou para ela. Ele caminhou até a porta. Eu me levantei e o acompanhei. Obrigadas, Augusto. Sussurrei na porta. Cuide-se, menina. E acabe com eles. Ele respondeu, apertando minha mão antes de sair para a noite. Fechei a porta e tranquei. O som da tranca girando ecoou pela sala como um tiro. Virei-me lentamente. Pedro e Bernadette estavam na sala de jantar, estáticos. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de Bernadette chorando, um choro feio, de raiva e frustração, não de remorso. Caminhei até eles. Meus saltos estalavam no piso de mármore. Você... Pedro começou, a voz rouca de ódio. Você arruinou tudo. Você acabou com a minha vida, sua desgraçada. Quem você pensa que é? Ele avançou na minha direção, os punhos cerrados. Pela primeira vez, vi a violência física real nos olhos dele. Ele ia me bater. Não recuei. Tirei do bolso do vestido um pequeno controle remoto e apertei um botão. Se der mais um passo, Pedro, a segurança privada que contratei e que está monitorando as câmeras internas desta casa entra aqui em 30 segundos. E aí você vai preso por agressão em flagrante, além de tentativa de estelionato. Ele parou, a respiração ofegante. O medo substituiu a fúria. Ele olhou para as câmeras discretas no teto, que ele achava que estavam desligadas, ou que só gravavam o lado de fora. Você nos espionou? Bernadette gritou, levantando-se. Dentro da minha própria casa? Minha casa, Bernadette. Corrigi, com voz letal. Esta casa está no meu nome. Os móveis estão no meu nome. Até a comida que vocês estão olhando e que vai esfriar está no meu nome. Vocês são apenas hóspedes indesejados que passaram do tempo da estadia. Fui até a cabeceira da mesa, onde Sampaio estava sentado, e ocupei o lugar. Peguei a taça de vinho que Pedro tinha servido para si mesmo e tomei um gole longo. Agora, vamos conversar sobre o futuro imediato de vocês, disse, pousando a taça. Pedro, tentei passar o seu cartão corporativo hoje cedo para testar. Recusado. Tentei o seu pessoal. Cancelado. Bernadette, o seu adicional? Cancelei ontem à noite, enquanto você dormia. Eles se entreolharam em pânico. Vocês não têm dinheiro. Continuei, saboreando cada palavra. As contas conjuntas foram esvaziadas legalmente por mim. O dinheiro foi transferido para fundos blindados. Vocês têm R$0 disponíveis. Nem para o Uber, nem para a gasolina do carro. Que, aliás, eu já reportei como apropriação indébita. E a polícia pode apreender se você tentar sair com ele, Pedro. Você não pode fazer isso! Pedro gritou, desesperado. Eu sou seu marido! Temos comunhão parcial de bens. Metade do que você ganhou nesse período é meu. Do que eu ganhei? Ri. Pedro, você não leu o contrato pré-nupcial que meu pai te fez assinar 10 anos atrás? Aquele que você assinou sem ler porque estava ansioso demais para botar a mão na herança? Separação total de bens. Tudo o que cresceu foi fruto dos bens anteriores. Você não tem direito a nada. Absolutamente nada. Nem as calças que veste, se eu quiser ser mesquinha, porque fui eu que comprei. Bernadette caiu na cadeira, levando a mão ao peito. Eu vou infartar. Você está matando sua sogra? Assassina! Pare de teatro, Bernadette. Retruquei. Seu coração é forte demais. O ódio o conserva. Levantei-me novamente. A adrenalina corria quente nas minhas veias. A vingança não era apenas um prato que se come frio. Era um banquete completo. A situação é a seguinte.
Vocês têm uma dívida enorme com o buffet que está na cozinha esperando o pagamento. O cheque que você assinou, Pedro, vai voltar na segunda-feira. A vergonha será pública. Vocês vão ser processados por estelionato por tentar vender minhas terras. A amante, Sofia, vai descobrir amanhã que o homem rico dela é um falido que mora de favor. Caminhei ao redor da mesa, parando atrás da cadeira de Pedro. Inclinei-me e sussurrei no ouvido dele, devolvendo o veneno que ele destilou por anos. Relaxa, amor. Minha mãe adora você. Repeti as palavras dele. Acho que agora a frase mudou. Relaxa, Pedro. A cadeia vai adorar você. Pedro virou-se para mim, os olhos cheios de lágrimas de impotência. O que você quer, Thaís? Ele implorou, a arrogância finalmente quebrada. O que você quer para parar com isso? Eu faço qualquer coisa. Eu largo a Sofia. Eu mando minha mãe embora. Eu viro seu escravo. Só não me destrua publicamente. Não me deixe sem nada. Olhei para ele com um misto de pena e nojo. Ele estava disposto a vender a mãe e a amante para se salvar. Era um ser humano desprezível. O que eu quero? Perguntei, fingindo pensar. Eu quero ver vocês sentirem o que eu senti. Quero que sintam a incerteza, a humilhação, o medo de não ter para onde ir. Fui até a porta da cozinha e dispensei os garçons e o chefe, entregando a eles envelopes com dinheiro vivo que eu havia sacado. Paguei pelo serviço, pedindo desculpas pelo inconveniente e dizendo que o jantar estava cancelado. Eles saíram rapidamente, sentindo o clima pesado. Voltei para a sala. A comida cara estava lá, intacta. Podem comer, disse a eles, como se estivesse alimentando animais. Aproveitem. É a última refeição de luxo que vocês terão por muito tempo. Bernadette chorava copiosamente agora, murmurando que eu era o diabo. Pedro estava com a cabeça entre as mãos. Ah, e mais uma coisa, adicionei antes de subir as escadas. Amanhã cedo, um chaveiro vem trocar todas as fechaduras e uma equipe de despejo virá retirar os pertences pessoais de vocês. Sugiro que comecem a fazer as malas. Vocês têm até às 9 da manhã para sair da minha propriedade. Se passarem 1 minuto desse horário, a polícia entra para remover invasores. Para onde vamos? Bernadette gritou, a voz estridente. Não temos para onde ir. Você bloqueou nosso dinheiro. Parei no primeiro degrau da escada e olhei para baixo. A visão deles, derrotados, sentados à mesa farta que não conseguiam comer, foi a imagem mais bela que já vi. Vocês são criativos, respondi. Pedro é um homem vistoso, cheio de vida, não é? Tenho certeza que ele vai encontrar uma solução. Talvez a Sofia aceite vocês dois no apartamento minúsculo que ela divide com 3 amigas. Ou talvez vocês possam dormir no carro. Ah, esqueci. O carro também fica. Subi as escadas sentindo uma leveza que não sentia há 10 anos. Entrei no meu quarto, tranquei a porta e pela primeira vez em muito tempo dormi um sono profundo e sem sonhos, enquanto lá embaixo, no andar térreo, o inferno dos meus algozes estava apenas começando. Eles estavam presos na gaiola de ouro que ajudaram a construir, e eu tinha acabado de jogar a chave fora. Mas a humilhação final ainda estava por vir. Eles achavam que ser expulsos era o pior. Mal sabiam eles que eu tinha preparado uma despedida pública para a manhã seguinte, algo que garantiria que, mesmo que eles saíssem daquela casa, os olhares de julgamento seguiriam para sempre. A vingança financeira dói no bolso, mas a vingança moral, essa rasga a alma. E eu estava pronta para rasgar as deles em pedaços. O domingo amanheceu com um sol radiante, uma ironia cósmica que parecia zombar da tempestade que ocorria dentro da minha sala de estar. Acordei pontualmente às 7 horas da manhã. O sono reparador me deu uma clareza mental que eu não experimentava há anos. Espreguicei-me na cama king size, sentindo o conforto dos lençóis de algodão egípcio que eu paguei e que agora seriam exclusivamente meus. Levantei-me, tomei um banho demorado e vesti uma roupa confortável, calça de linho branca e uma blusa de seda fresca.
Eu queria parecer a personificação da paz, a personificação de quem venceu. Desci as escadas ouvindo o burburinho vindo da entrada. Eram pontualmente 8 horas. A equipe que eu contratei para a remoção já estava lá. Não era uma empresa de mudanças convencional, daquelas que embalam cristais com papel de seda. Eu contratei um serviço de frete bruto, acostumado a despejos rápidos e sem cerimônias. 4 homens fortes, liderados pelo Sr. Cláudio, aguardavam minhas ordens no hall. Na sala, Pedro e Bernadette pareciam 2 náufragos agarrados aos destroços de um navio afundado. Eles não dormiram. Estavam com as mesmas roupas da noite anterior. O vestido de paetês de Bernadette estava amassado e subiu de forma grotesca em suas coxas enquanto ela cochilava torta na poltrona. A maquiagem borrada a fazia parecer um palhaço triste. Pedro estava sentado no chão, a cabeça entre os joelhos, a gravata desfeita pendurada no pescoço como uma forca frouxa. Ao me ver, Pedro levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Havia uma esperança patética no olhar dele, como se ele acreditasse que, durante a noite, eu tivesse mudado de ideia, que a Thaís boazinha tivesse retornado. "Thaís", ele começou, a voz rouca. "Podemos conversar? Eu pensei muito. Nós podemos recomeçar. Eu errei, eu sei. Mas... Senhor Cláudio", interrompi, virando-me para o chefe da equipe de remoção. "Podem começar. Tudo o que estiver naqueles sacos pretos de lixo que deixei no canto é roupa deles. O resto dos pertences pessoais que eles não empacotaram, coloquem em caixas de papelão. Qualquer móvel, eletrodoméstico ou objeto de decoração fica. Se eles tentarem levar algo que não seja roupa ou itens de higiene pessoal, me avisem." "Sim, senhora", respondeu Cláudio, fazendo um sinal para os homens avançarem. Bernadette acordou com o barulho das botas pesadas no piso de madeira. Ela olhou em volta, atordoada, e quando percebeu o que estava acontecendo, soltou um grito estridente. "O que é isso? Quem são esses brutos? Tirem as mãos das minhas coisas. Pedro, faça alguma coisa." Pedro levantou-se cambaleando, tentando recuperar alguma dignidade. "Thaís, isso é ilegal. Você não pode nos jogar na rua assim, sem aviso prévio. Existe uma lei." Sorri, cruzando os braços. "A lei diz que invasores não têm direitos, Pedro. E, tecnicamente, desde que cortei o fluxo financeiro e cancelei as procurações, vocês são apenas ocupantes irregulares. Mas, para ser justa, eu dei um aviso prévio. Dei 12 horas. Vocês gastaram esse tempo chorando e sentindo pena de si mesmos em vez de fazer as malas. Agora, o Sr. Cláudio vai ajudar." Os homens começaram a pegar as roupas que estavam espalhadas e a jogá-las dentro de caixas de qualquer jeito. Vi Bernadette chorar ao ver seus casacos de pele sintética sendo amassados. Ela tentou arrancar uma caixa da mão de um dos carregadores, gritando que aquilo valia mais do que o salário dele de um ano. O homem apenas a afastou com gentileza firme, ignorando os insultos. Foi nesse momento de caos que a campainha tocou. Pedro e eu olhamos para a porta ao mesmo tempo. Ele parecia confuso. Eu sabia exatamente quem era. Eu havia desbloqueado o celular de Pedro durante a madrugada, usando a digital dele enquanto ele estava desmaiado de exaustão no tapete, e enviei uma mensagem para Sofia. A mensagem dizia: "Venha para cá agora de manhã. A vaca descobriu tudo. Preciso de você. Traga o carro grande." Fui até a porta e abri. Sofia estava lá. Ela era exatamente como eu imaginava. Jovem, bonita de uma forma artificial, com excesso de preenchimento labial e roupas de marca que gritavam por atenção. Ela usava óculos escuros enormes e parecia impaciente. Ao me ver, ela não se intimidou. Pelo contrário, ela retirou os óculos e me olhou com um desprezo arrogante, como se eu fosse a empregada que estava demorando para liberar a entrada. "Cadê o Pedro?" ela perguntou, sem nem me dar bom dia. "Ele disse que a situação explodiu. Você finalmente vai sair e deixar a gente em paz?" Eu ri. Uma risada alta, genuína. "Entre, Sofia. O Pedro está ansioso para te ver.
Acho que você é a salvação dele. Dei espaço e ela entrou, caminhando com a confiança de quem acha que é a nova dona do pedaço. Mas quando ela chegou à sala e viu a cena, as caixas de papelão, os homens brutos carregando sacos de lixo, Bernadette descabelada chorando no sofá e Pedro com cara de quem perdeu a alma, ela parou. "O que está acontecendo aqui?" Ela perguntou, a voz vacilando. "Pedro, por que suas coisas estão em caixas? Vamos viajar?" Pedro olhou para ela com pânico. Ele sabia que a presença dela ali era o último prego no caixão. "Sofia, não é um bom momento?" Ele balbuciou. Eu fechei a porta e caminhei até o centro da sala, ficando entre o triângulo amoroso decadente. "Deixa eu explicar, Sofia." Tomei a palavra. "O Pedro não te contou? Ele está sendo despejado. Ele, a mãe dele e todas as dívidas que eles acumularam. E como você é a mulher vibrante que ele escolheu, assumi que você veio para levá-los para sua casa." Sofia olhou para mim, depois para Pedro. A engrenagem na cabeça dela começou a girar. "Despejado? Como assim?" "A casa é dele. Ele me disse que a casa era dele e que você só morava aqui de favor porque era doente mental." "Ah, as histórias que os homens contam", ironizei. "A casa é minha. O dinheiro é meu. O carro que ele usa para te levar nos motéis caros é meu. E a partir de hoje, Pedro não tem um centavo no bolso. Na verdade, ele tem dívidas. Muitas dívidas. Inclusive, acho que o cartão que ele te deu para comprar aquela bolsa da Gucci na semana passada. Bem, a fatura vai chegar e ele não vai pagar." A expressão de Sofia mudou de confusão para fúria em milésimos de segundo. Ela se virou para Pedro como uma cobra pronta para dar o bote. "Isso é verdade, Pedro!" Ela gritou. "Você me disse que era rico. Me disse que ia bancar minha loja de roupas. Você me disse que essa mulher era uma inútil que assinaria tudo para você." Pedro tentou se aproximar dela, as mãos estendidas em súplica. "Amor, calma. É só um contratempo. Eu sou um consultor respeitado. Eu vou dar a volta por cima. Nós podemos..." "Nós? Uma ova!" Sofia o empurrou com força. "Você acha que eu fiquei com você por causa dessa sua barriga mole e dessa sua mãe insuportável? Eu tenho 25 anos, Pedro. Eu preciso de segurança, não de um velho falido que mora com a mãe." Bernadette, ouvindo ser chamada de insuportável, levantou-se num surto de raiva. "Quem você pensa que é, sua vigaristazinha de quinta categoria?" Bernadette gritou. "Eu sempre soube que você era uma interesseira. Você não chega aos pés do meu filho." "Seu filho é um fracassado!" Sofia berrou de volta. "E você é uma velha brega. E quer saber? Eu vou embora agora. E Pedro, não me procure. Se você aparecer na minha porta sem aquele carro importado, eu chamo a polícia." Sofia girou nos calcanhares e marchou em direção à porta. "Espere, Sofia." Chamei. Ela parou, olhando para mim com desconfiança. "O quê? Vai rir da minha cara também?" "Não", respondi calmamente. "Só um aviso de amiga. O Pedro colocou algumas compras no nome dele, mas usando seu endereço para entrega, não foi? Sugiro que você devolva tudo, porque quando os oficiais de justiça vierem atrás dele, eles vão bater na sua porta primeiro." Sofia empalideceu. Ela olhou para Pedro com ódio puro, cuspiu no chão aos pés dele. Um gesto vulgar, mas perfeitamente adequado ao nível deles. E saiu batendo a porta com tanta força que um quadro na parede tremeu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pedro estava destruído. A amante, por quem ele arriscou tudo, o descartou como lixo no momento em que o dinheiro acabou. Bernadette estava sentada novamente, chorando baixinho, murmurando coisas sobre ingratidão. "Acabou o show", anunciei, batendo palmas secas. "Senhor Cláudio, levem tudo para a calçada. Agora." Os carregadores, que assistiram a tudo com um misto de constrangimento e diversão, voltaram ao trabalho com vigor redobrado. Em 10 minutos, a sala estava limpa dos pertences deles. Restavam apenas Pedro e Bernadette. "Saiam!"
Ordenei. Apontei para a porta aberta, onde o sol brilhava sobre a calçada cheia de sacos pretos. Thaís, por favor. Pedro tentou uma última vez, as lágrimas escorrendo livremente. Para onde vamos? Não temos dinheiro nem para um táxi. Vocês têm pernas, respondi friamente. E têm saúde. É mais do que muita gente tem. Andem. Eles caminharam lentamente até a porta, arrastando os pés. Bernadette apoiava-se em Pedro, parecendo uma anciã de 90 anos, embora tivesse apenas 60. Quando chegaram à calçada, viram a vizinhança. Eu não precisava de redes sociais. O escândalo presencial é muito mais potente. Os vizinhos, atraídos pelo caminhão de mudança e pelos gritos de Sofia, estavam nas janelas e nos portões. Dona Célia, a vizinha da frente que Bernadette sempre criticou por ter cachorros barulhentos, estava na varanda, assistindo a tudo com um sorriso de satisfação. Pedro tentou ir em direção ao SUV estacionado na garagem. Onde você pensa que vai? Gritei da porta. Vou pegar o carro. Preciso tirar minha mãe daqui. Ele disse, a voz trêmula. A chave. Estendi a mão. Thaís, seja razoável. Como vou carregar essas caixas sem carro? Problema seu. A chave? Agora! Ou eu reporto o carro como roubado em 5 minutos. Pedro olhou para os vizinhos observando. A humilhação era pública. Ele tirou a chave do bolso e a jogou no chão, com raiva infantil. A chave deslizou pelo asfalto e parou perto dos meus pés. Não me abaixei para pegar. Chutei-a para dentro do meu portão. Adeus, Pedro. Adeus, Bernadette. Espero nunca mais ver a cara de vocês. Fechei o portão eletrônico lentamente. Através das grades, vi Pedro sentar no meio-fio, a cabeça nas mãos. Bernadette gritava com ele, culpando-o por tudo. Vi Dona Célia atravessar a rua e dizer algo para eles, provavelmente expulsando-os da frente da casa dela. Eles começaram a pegar os sacos de lixo e as caixas, carregando o que podiam, parecendo retirantes urbanos, caminhando rua abaixo sob o sol quente, deixando para trás o rastro da própria arrogância. Voltei para dentro de casa. O silêncio nunca foi tão musical. Respirei fundo. O ar parecia mais leve, sem o cheiro do perfume enjoativo de Bernadette e sem a presença tóxica de Pedro. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez em 10 anos não me sentia solitária. Sentia-me livre. Nas semanas que se seguiram, a vingança se completou de formas que eu nem precisei orquestrar. A notícia correu. O círculo social que eles tanto prezavam fechou as portas. Ninguém queria se associar a um homem que tentou dar um golpe na esposa e foi pego de forma tão vergonhosa. O Dr. Sampaio cumpriu a promessa e queimou o filme de Pedro no mercado. Ele não conseguia emprego nem como auxiliar administrativo júnior. Soube, através de conhecidos, que eles foram morar em um quartinho nos fundos da casa de uma prima distante de Bernadette, em um bairro perigoso da periferia. A prima, uma mulher que Bernadette sempre desprezou e chamou de gente diferenciada, aceitou-os sob a condição de que Bernadette cozinhasse e limpasse para a família toda. A ironia era deliciosa. A mulher que me criticava por deixar a casa suja, agora era a faxineira de parentes que ela odiava. Bernadette teve que vender suas joias, e foi aí que veio o golpe final para o ego dela. Ao levar as peças a um avaliador no centro da cidade, descobriu que a maioria das joias de família que ela ostentava eram réplicas baratas. O falecido marido dela, pai de Pedro, também vivia de aparências. Ela conseguiu migalhas por elas, o suficiente apenas para pagar remédios para essa pressão alta que subia cada vez que ela lembrava da vida que perdeu. Sofia, a amante, teve seu próprio inferno. As dívidas que ela fez contando com o dinheiro de Pedro estouraram. Ela teve que vender todas as bolsas, sapatos e roupas de marca em brechós online para não ser processada pelas lojas. Voltou a morar com os pais no interior, humilhada, trabalhando como atendente em uma padaria local, onde, segundo me contaram, ela atendia os clientes com a cara fechada e cheia de amargura.
Quanto a mim, eu floresci. Contratei uma decoradora de verdade e reformei a casa inteira. Tirei o cinza e o bege que eles adoravam e enchi os ambientes de cor, plantas e vida. Voltei a estudar, assumi o controle das empresas do meu pai e descobri que eu era, de fato, muito boa com números. O dinheiro multiplicou-se, não porque eu era gananciosa, mas porque eu tratava meus negócios com respeito, ao contrário de Pedro, que tratava tudo como um caixa eletrônico infinito. 6 meses depois do despejo, a campainha tocou numa tarde chuvosa de terça-feira. Eu estava na sala, lendo um livro, com uma taça de vinho. Um vinho que eu escolhi e que eu sabia apreciar. Olhei no monitor da câmera de segurança. Era ele, Pedro. Ele estava irreconhecível. Magro, com a barba por fazer, vestindo uma jaqueta jeans barata e gasta, ensopado pela chuva. Ele olhava para a câmera e falava algo, gesticulando. Poderia ter ignorado. Poderia ter deixado ele lá na chuva. Mas a curiosidade e a necessidade de colocar o ponto final me fizeram ir até o portão. Não abri. Falei através das grades, protegida e superior. "O que você quer?" perguntei. Minha voz não tinha raiva, apenas tédio. Pedro agarrou as barras do portão. Suas mãos estavam ásperas, sujas. "Thaís, pelo amor de Deus, me ajuda!" Ele chorava. E dessa vez não era teatro. Era o choro do desespero cru. "A minha mãe. Ela teve um derrame. Estamos no hospital público, na fila de espera. Eles dizem que ela precisa de cuidados especiais quando sair. Fraldas, remédios caros. A prima nos expulsou porque a mãe não consegue mais trabalhar. Estamos dormindo num abrigo, Thaís. Num abrigo! Eu fui roubado ontem, levaram meu celular. Eu não tenho nada. Nada." Ouvi o relato dele com a frieza de uma estátua. Ele falava da mãe que me chamou de peso morto. Falava dele mesmo, o homem que queria me internar num sanatório. "E o que eu tenho a ver com isso, Pedro?" perguntei. "Você tem dinheiro, você é rica. Você foi minha esposa. Onde está a sua compaixão? Onde está Emir, a mulher cristã que você dizia ser?" Ele tentou apelar para a culpa religiosa, sua última cartada. Olhei bem nos olhos dele. Vi o fundo do poço e percebi que ele ainda não tinha entendido. Ele ainda achava que eu devia algo a ele. "A compaixão morreu no dia em que ouvi você dizer que sua mãe me odiava e que vocês iriam me destruir." Respondi devagar, para que cada palavra penetrasse na mente dele. "Você queria que eu fosse invisível. Lembra? Queria que eu fosse um nada. Agora, quem é o nada é você. Thaís, eu imploro. Só um pouco. Só para comprar os remédios dela. Eu juro que sumo. Eu beijo seus pés." Ele fez menção de se ajoelhar na calçada molhada e suja. Aquilo foi patético. Ver o homem que um dia me fez sentir inferior, ajoelhado na lama, implorando por esmola. Abri minha bolsa. Pedro levantou os olhos, esperançoso, achando que tinha conseguido amolecer meu coração. Tirei de lá uma moeda de R$1. "Aqui!" Joguei a moeda através das grades. Ela tilintou no chão molhado perto do joelho dele. "É o valor exato que você e sua mãe valem para mim. Na verdade, estou sendo generosa. Isso é mais do que vocês merecem." Pedro olhou para a tia moeda, depois para mim. A compreensão final abateu-se sobre ele. Ele percebeu que não havia redenção, não havia volta. Eu não era mais a sua vítima, eu era o seu juiz e o seu executor. "Compre uma bala para sua mãe", disse virando as costas. "E Pedro, se você voltar aqui, eu mando soltar os cachorros. E eles não são educados como eu." Caminhei de volta para a casa, sentindo a chuva respingar levemente nos meus ombros, lavando qualquer resquício de culpa. Entrei na minha sala quente, iluminada e segura. Através da janela, vi Pedro se levantar devagar, pegar a moeda do chão, porque ele precisava daquele R$1. A humilhação era necessária para a sobrevivência. E se afastar na chuva, curvado, derrotado, um fantasma em vida.
Bernadette terminaria seus dias dependendo da caridade pública, presa em um corpo que a traiu, lembrando-se amargamente do conforto que jogou fora. Pedro viveria assombrado pelo quase. Ele teve tudo nas mãos e perdeu por ganância e maldade. Eu me sentei no meu sofá, olhei para o espaço vazio, onde antes ficava a poltrona de Bernadette, e sorri. A vingança não precisou de sangue, nem de violência física. Ela precisou apenas de inteligência, paciência e a coragem de dizer não. Eu recuperei minha vida, meu patrimônio e, o mais importante, minha dignidade. Eles queriam que eu fosse louca? Pois bem, a minha loucura foi a coisa mais lúcida que já aconteceu com eles. E assim, a chamada que começou com um sussurro de traição terminou com o silêncio absoluto da minha vitória. Se você gostou de ver essa reviravolta e a justiça sendo feita, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer e compartilhar essa história com quem precisa saber que o mundo dá voltas. Até a próxima!